Olá, pessoal. Sou eu de novo, a professora Letícia Alves, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre gênero notícia. Mas o gênero notícia olhando de um modo geral, obviamente, né? Porque gêneros, como a gente sabe, ele tem são vários, né? São variados tipos de gênero. Hoje a gente vai focar no gênero notícia, que é um gênero muito comum cair na prova do Enem, tá? Mas como a gente vai olhar esse gênero notícia? A gente vai olhar as características, né? Quais são o que a gente pode perceber que aquilo é uma notícia, porque nem sempre vai estar sendo dito. Então, a partir daí, a gente vai conseguir identificar o que a questão pede pra gente, tá? Que é um gênero notícia? Gênero notícia é um texto periodístico, ou seja, ele vai estar ligado à questão do jornal, periódico, é jornal, tá? Passa uma informação, então, solamente passa uma informação. Então, não vai passar para você mais, né, uma opinião de algo, não. É uma informação sobre algum acontecimento. Por exemplo, normalmente a gente consegue ver as notícias sobre, hoje em dia, o coronavírus, né, que é o que está passando mais, é o jornal no momento. E aí, quando a gente pega nessa notícia, a gente vai receber só as informações. A gente não vai estar ali datada a opinião do jornal, o que ele acha, como ele deve achar que isso deve ser solucionado. Nada disso vai ser falado, tá? O texto com descrição e narração, então vai ter dois tipos de texto. O tipo de texto descrição e o tipo de texto narração. Então, ele vai contar uma história, porque vai estar passando uma informação, e ao mesmo tempo ele vai descrever o lugar, as pessoas que estão sendo envolvidas e tudo mais, tá? É um veículo de meio de comunicação, né? Todo gênero é um veículo de meio de comunicação. Qual é o tipo de linguagem que mais é utilizada? A linguagem formal, ela é clara, ela é objetiva, ela não vai dar voltas, por quê? Ela não vai usar termos subjetivos, algo que a gente não tenha conhecimento, tá? Ela vai usar sempre uma linguagem clara, formal. Texto com títulos. Então, pode ter um titular principal, ter um título auxiliar, que a gente vai chamar aquele de subtítulo, tá? Texto em terceira persona. Então, se eu tô falando de um texto que ele é formal, um texto que apenas passa uma informação, né? A gente vai colocar na terceira pessoa, né? Porque a gente colocando na terceira pessoa, a gente vai impessoalizar o texto. Lembre que impessoalizar não quer dizer que o texto não vai ter uma pessoa falando sobre aquilo. Há uma pessoa falando sobre aquilo. E a gente vai perceber que a notícia nem sempre, né, ela é tão impessoal assim. Ela passa uma informação. Ela não vai estar deixada aquela clara informação sobre alguma coisa. É diferente, por exemplo, da reportagem. A reportagem, como a gente pode ver, tanto a oral quanto a escrita, ela vai dando a opinião do autor junto à passagem de informações, tá? Já a notícia não, ela é uma passagem de informações. Obviamente, se eu estou me tratando de texto descritivo, eu vou tratar de também colocar uma leve opinião de uma forma, né, que não seja tão clara, tá? Então, aí vai ser um texto em terceira pessoa tratando essa impessoalidade, tá? O discurso normalmente vai ser o indireto. Professora, não vai ser usado o discurso direto? Vai, tá? A gente vai ter uma aula de discurso indireto e discurso direto, tá? Então, o discurso indireto é quando você vai pegar a fala de uma pessoa e você vai reescrever essa fala dessa pessoa, tá? Hechos reales, então não vai ter algo fantástico, né, algo fantasioso dentro dessa história. São hechos reales e comprovados, tá? Actuales e rotina. Então, ele vai falar da rotina o tempo todo, tá? Algo que está dentro do nosso cotidiano, algo que esteja acontecendo no momento, como eu falei, do coronavírus, como eu vou falar também sobre a violência contra a mulher, né, que está aumentando com esse período de isolamento, tá? Então, essa é as informações do gênero notícia. Só que o gênero notícia também tem uma estrutura. Dentro do português, a gente vai ter essa estrutura de la notícia. É o lead. O que é o lead? São os principais pontos, tá?
Óbvio que vão ter outras características. Mas dentro do lead, que é a introdução do texto, ele vai ser aquele primeiro parágrafo que a gente tem, que é parágrafo, o primeiro parágrafo, onde vai dar a informação de o que é que ele está falando, de quem a gente está falando, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então, o lead, ele vai ser isso, ele vai ser essas informações diretas que vão dando logo no início, tá? E o corpo da notícia vai ser a descrição, né, detalhada do que aconteceu na notícia, o que vem, as informações passadas mais minuciosas, né, com datas, com porcentagens e tudo mais sendo bem dito ali, tá? Essa é a estrutura da notícia. Estrutura da notícia. Então, eu peguei essa notícia, lá embaixo nesse material, vai estar onde eu tirei essa notícia, tá? Essa notícia foi tirada de um site, né, de um jornal espanhol, e ele fala: professor de la Universidade de Pittsburgh, não sei falar, né, que investigava COVID-19, muere em presunto assassinato suicídio, dizem autoridades. Então, ele está dizendo que muere em presunto, então é pressuposto, né, de início, né, ele foi assassinado, foi um suicídio, né, foi o que disseram as autoridades, tá? Então, ele estava investigando, então a gente já consegue pegar daqui, isso é um título, tá, gente? Então, a gente consegue pegar desse título mais ou menos o que vai ser tratado nessa notícia. Sempre quando vocês forem fazer, na verdade, essa aula, né? Isso nada mais é do que uma aula também de interpretação. Você vai olhar o que esse título está me dizendo. Está me dando alguma informação? Vou anotar essas informações que o título está me passando, tá? E aí a gente vem com o lead. O lead é isso, ó, um professor de la universidade. Então a gente já sabe o que é. De quem está falando? Do professor, né? Quem estava a ponto de fazer hallazgos muito significativos, ou seja, hallazgos é achados, tá? Então, se ele está fazendo hallazgos, também você pode escutar falar hallazgos, tá? Hallazgos não é problema. Quando a gente tem esses achados muito significativos, né? Então, por que ele era importante? Né? Ele estava falando sobre a Covid-19. O que aconteceu com ele? Ele foi morto a tiros em um aparente assassinato de suicídio, tá? Quando? Durante o fim de semana. Então, se você ver, a gente consegue pegar as informações iniciais de tudo que vai ser tratado dentro dessa notícia, tá? Aí o corpo da notícia, ele vai vir se detalhando. El professor, assistente de investigação, identificado como Bing Lu, foi encontrado em sua casa el sábado com heridas de bala en la cabeza, el cuello, el torso e las extremidades, segundo o Departamento de Polícia de Ross. Então, o que a gente tem aí? Dentro desse parágrafo, a gente já deu continuidade ao que a gente estava sendo falado no lead, né? Porque o professor já é conhecido nosso, né? E aí a gente vai falar, porque se você perceber, voltando na nossa aula de artigos, ó, um professor. Então, a gente usa um artigo indefinido, ou seja, esse professor não é conhecido nosso. A gente é indefinido pra gente quem é desse professor. Então, ele tá dando aqui as notícias iniciais. E quando a gente vem pra cá, ele professor, olha isso, é o artigo definido sendo utilizado, tá? Então, esse artigo definido tá trazendo o quê? Uma informação nova. Ele professor assistente de investigação, ou seja, isso já é um tipo de uma descrição. E aí ele vai ser contada a história, né? Foi encontrado em sua casa el sábado com heridas de bala em la cabeza, em cuello, em el torso e las extremidades. Los investigadores creem que um segundo hombre não identificado que foi encontrado muerto em seu automóvel disparou e matou a Lu, não sei, acho que fala assim o nome dele, en la casa antes de regresar al vehículo y quitarse la vida. La policía cree que los hombres se conocían, pero dicen que hay cero indicios de que se
ele riera porque ele era chino, né? Segundo o sargento detective Brian. Se você perceber, a notícia ela está passando informações, né, do que a polícia acha, como foi achado o veículo, né? É só informações, né? E a partir daí, né, você vai tirando suas conclusões do que você acha sobre a notícia e tudo mais, tá? E sobre as informações que estão sendo passadas. La universidad emitió un comunicado y él dijo que está profundamente entristecida por la trágica muerte de Bengilu. Acho que é Lu que fala, não sei. Um investigador prolífico e colega admirado, tá? Então, ele tá falando, tá dando o quê? Um discurso exatamente do que está sendo escrito, né? Aqui ele já está usando o discurso direto, porque ele imita exatamente aquilo que está escrito dentro da carta, está dizendo exatamente o que o policial está falando, então aqui ele já usa o discurso direto. Então aquela característica inicial que eu disse, que a gente vai ter mais o discurso indireto, a gente pode botar aqui também direto. Então, a gente também vai fazer do uso do discurso direto, tá? A gente pode ver por essa notícia, tá bom? Bing estava a ponto de fazer hallazgos muito significativos para compreender os mecanismos celulares e subyacentes a la infecção. Então, e la base celular de las seguintes complicações, dijeron sus colegas del Departamento de Biologia Computacional e de Sistema de la Universidade em um comunicado. Então, se a gente parar para perceber, a gente vai estar vendo que aqui ele está fazendo outro discurso direto, né? Aqui, ó, outro discurso direto, tá? Porque ele está utilizando, na verdade, desse discurso para argumentar sobre as suas notícias, sobre a sua notícia, tá bom? Isso é o corpo de uma notícia, tá? Se vocês perceberem, nenhum momento a gente sabe o que o autor pensa sobre isso. Se ele acha que realmente foi uma pessoa, se ele realmente foi suicídio, o que aconteceu. Ele não vai se posicionar, ele tá dando as informações, tá bom? Agora a gente tem isso. Las denúncias por violência de gênero al Ciro 16. Eu acho que lá, quando você liga 016, né? Para você fazer uma denúncia sobre a violência contra a mulher. Então, nesse caso. Subem, ou seja, subiu, né? 31% desde que começou o confinamento. Então, desde que começou o confinamento, a gente já sabe que aqui, ó, houve um aumento aí de violência contra a mulher, né? Então, como houve esse aumento, eles fizeram essa notícia para passar para as pessoas. Isso é um título, tá? A gente já tem uma ideia de mais ou menos o que a notícia vai dizer, não é? Mas é um título, te traz a informação de quem, onde, como? Não, né? Foi só um título. E a gente vem pro lead. As chamadas, né, do 016, o Serviço de Assistência para Mulheres Vítimas de Violência de Gênero han aumentado 30,7% durante o estado de alarme decretado pela pandemia, por lá, ó, eu confundo, gente, eu vou fazendo espanhol com português o tempo todo. Pela pandemia do coronavírus, tá? Então, se a gente perceber, ele tá dando aqui já informações maiores, né? Então, são as vítimas de violência da mulher, porque aqui ele fala violência de gênero, aqui ele já tá voltando, mulheres vítimas de violências de gênero, tá? Aí aqui ele bota o negócio detalhado, quando que aconteceu isso? Ao período do ano passado também. Também as consultas online, serviço de incrementado em tempo. Quando? Ó, 5 vezes mais que 2019. Então, ele está passando uma informação a mais, tá? Esse é o lead que a gente tem dessa notícia. E a partir daí, a gente vai vir com a notícia, o corpo dessa notícia, tá? O corpo dessa notícia vai trazer, segundo os dados oferecidos pelo Ministério de Igualdade, desde do dia 14 de março até o dia 15 de abril deste ano, o número de chamadas, né, tenham sido frequentes, né, pertinentes a sido de 7.895 frente a las
né, que foram do ano passado. Então, esse ano a gente teve 7.895 chamadas para esse número, e o número e ano passado foi 6.041, né? Então, houve um aumento de 31%. Então, ele está dando uma informação para você de que o confinamento está trazendo esse aumento tá proporcional, né, a esse aumento dessa violência contra a mulher, né? Então, a notícia, ela vai ter essa função de passar para você essa informação. Em nenhum momento ele diz, eu acho que não tem nada a ver. Ou eu acho que tem tudo a ver, porque a mulher está mais tempo dentro de casa, né, com um homem agressor, né, dentro de casa. Então, assim, a gente percebe que ele não está botando o ponto de vista dele. Ele está dando uma informação sobre o que foi passado para ele, né? Através de como ele está fazendo isso? Através das porcentagens, né? Então ele faz. Lembra que eu falei aqui? Acho que lá no início eu falei aqui. Não tá aqui, né? Que é a comparação de dados, tá? Então, uma comparação. Vamos botar. De fatos, né? Comparação de hechos, né? Já é uma notícia. Então, ele faz uma comparação o tempo todo. 5%, número de chamadas, né? Para poder a gente... Isso é uma forma de você argumentar também, tá? Isso é uma forma de você trazer afirmação, dizer, provar aquilo que você está dizendo, melhor dizendo, tá? Aproveitando que a gente está vendo o texto notícia, obviamente, como eu disse no início, a gente tem o texto notícia, né? E a gente tem o texto narrativo também, né? A gente tem os dois. Mas hoje a gente vai focar no texto notícia, porque o narrativo a gente pode usar com outro gênero, né? Não que o texto descritivo, perdão. A gente vai usar o tipo de texto descritivo, não porque a gente está dizendo que não há mais narração. A notícia, ela traz muito mais narração, às vezes, do que a própria descrição, né? Porque a narração é contar os fatos. A descrição é descrever algo. Mas eu vou usar hoje o tipo descritivo e depois, numa próxima aula, a gente vai ver sobre os textos narrativos, que tem vários também, que é crônica, né? Que são muito utilizados no Enem, o UERJ e tudo mais.